Mas lá no começo eu estava numa sociedade com mais 2 sócios, tinha um escritório de advocacia e claramente estava infeliz naquela situação, mas não sabia muito bem por onde começar ou quando começar. Me sentia bastante perdida, vivendo aquela situação e não sabia como sair dela. Sabia como sair de uma sociedade, como ia acontecer, né? Obviamente o emocional acompanhava o conflito, né? Porque assim como a sensação de perdida, de como que num beco sem saída, afetava totalmente o meu emocional. Eu tinha ansiedade, não dormia direito, não performava, muitas vezes ia para o trabalho e não conseguia produzir nada, ficava o dia inteiro, ou produzia algumas coisas, mas saía com a sensação de que não estava sendo produtiva. Isso foi quando eu te conheci e acreditei lá desde o do começo que você poderia me ajudar a sair dessa situação, principalmente por conta da tua história, do teu histórico dentro de empresas, né? Por entender como funcionava muitos processos e entender as dificuldades que eu teria, né? Mas nem nos meus melhores pensamentos eu imaginava que depois desse processo ia ter acontecido tanta coisa quanto aconteceu, né? Como falei no começo, eu vivi muitas versões de mim mesma, com altos e baixos. Altos de muitos ganhos, baixos não por conta do processo de coaching em si, mas por conta do processo experimentado, né? E falo isso porque saí logo no início, assim, bem nas primeiras sessões já, eu já entendi que aquela sociedade estava me fazendo muito mais mal do que bem. Eu estava aceitando eu ficar num lugar que me machucava muito e não tinha meia saída, né? Não tinha meio termo numa situação daquela. Eu tinha que sair da sociedade. Então eu tomei a decisão e por óbvio e acabei vivendo muitos momentos emocionais de acordo com esse processo, né? De saída de uma sociedade, de desconexão de pessoas que eram muito amigas minhas também. Então eu vivi muitas dores, muitos lutos profissional e pessoal também. Até porque a sociedade para mim, aquela sociedade para mim era muito importante. Eu tinha construído ela desde o começo, eu tinha gestado ela, sonhado com ela, criado ela antes dentro de mim para depois trazer ela para a realidade. Mas ainda bem que eu tinha você nesse processo todo, porque sozinha com certeza teria sido muito diferente. Pode ser que eu estava lá ainda, estaria lá ainda naquela sociedade, vivendo infeliz, talvez doente, mas mesmo que tivesse saído sem estar num processo de coach, com certeza teria sido mais difícil também, né? Não teria conseguido superar algumas dificuldades de forma tão rápida e tão... Era um cair, mas levantei rápido. Uma frase para mim que é muito importante, que talvez exemplifique essa jornada, é que deserto não é lugar para permanecer, né? Deserto é lugar para atravessar. Então eu sabia que eu estava numa jornada de atravessar o deserto, mas que eu não ia permanecer ali, que eu só estava passando por ele. Hoje eu olho para trás e sinto muito orgulho dessa caminhada, sinto muito orgulho dessa decisão que eu tomei também. A primeira de fazer o processo de coach contigo e a outra de ter saído dessa sociedade, porque hoje eu descobri muitas outras capacidades minhas, muitos outros talentos meus, e talvez muito mais próximo dos talentos divinos que eu recebi, porque hoje eu consigo me sentir muito mais realizada no que eu faço, ter muito mais performance, ter muito mais resultados
financeiros, inclusive, e me sinto muito mais plena, né, no que eu faço. Além de ser advogada, me realizo sendo mentora dessas pessoas também. Então, toda essa minha experiência só me dá a certeza de que foi uma jornada maravilhosa e que foram frutos plantados que serão colhidos ao longo da minha vida e por muito tempo. E se fosse para resumir em uma palavra, por exemplo, o processo todo, tudo isso que você viveu, essa transformação, Extraordinário, né? foi Sim. extraordinário. A quem você recomendaria esse tipo de processo, de coach que você viveu? Para quem? Eu recomendaria para qualquer pessoa. Eu acredito que todo mundo merece passar por um processo de coach, seja ele profissional, né, ou pessoal. Então, a minha recomendação, ela é sem medida, usem de forma irrestrita. Todo mundo merece aprofundar, entender suas crenças, criar novas crenças, visualizar um futuro extraordinário. E isso deveria estar disponível e acessível para todo mundo.